Tema de hoje: filhos da livre, filhos da promessa. Diga, eu sou filho da livre. Diga, eu sou filho da promessa. Amém? Diz a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 21 ao 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é a nossa mãe? Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém? Diga, eu sou filho da livre. Eu sou filho da promessa. Como Isaque. Amém? Vamos orar e vamos entender o que Deus quer nos revelar com esta mensagem que Ele nos trouxe para esta noite. Feche teus olhos, curve tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, justo, reto, vivo, Deus verdadeiro, único e soberano Deus, o Rei de reis, Senhor de senhores, o nosso Pai, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Jesus, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para reinar em vida por meio de Ti. Eis-nos aqui para viver por cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, vivermos sarados, curados de toda enfermidade, pois pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, nós amamos a verdade, vivemos pela verdade, lutamos pela verdade, Senhor. E aqui
neste momento, Senhor, nos reunimos em um só Espírito para ouvir a Tua voz. Fale, Senhor, aos nossos corações. Nos quebrantamos a partir de agora, Senhor. Nos aquietamos a partir deste momento. Em paz, ó Deus, para que possamos compreender a Tua voz, compreender os Teus mistérios, Jesus, aquilo que o Senhor deseja revelar aos Teus filhos nesta noite. Revela, Senhor, através da minha vida. Usa-me, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua autoridade, para a edificação da Tua igreja, para que as Tuas ovelhas, Senhor, recebam um alimento sólido nesta noite e saiam daqui, Senhor, totalmente fortalecidas em Ti, Senhor. Fortalecidas, ó Deus, na Tua palavra, que liberta, que edifica e que dá herança. E que todas elas, todas as Tuas ovelhas, vivam, Senhor, as Tuas maravilhas. Vivam o Teu sobrenatural diariamente, Pai. Como assim o Senhor promete para aqueles que creem. Que assim, Deus, se cumpra na vida dessa igreja. Que assim se cumpra na vida das famílias que o Senhor trouxe a este aprisco. Que todas as famílias vivam diariamente os Teus milagres, pelo poder da revelação da Tua maravilhosa graça que nos alcançou. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, para Te servir e fazer a Tua vontade. Usa-me, Senhor. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Obrigado, ministro Vinícius, meu amado filho, minha pastora, Daniele, abençoada e amada esposa, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, santos preciosos, amados do Pai, benditos de Deus, famílias benditas nesta terra, aqueles que foram predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, para tão grande salvação. O povo de Deus, nos dias atuais, eles perecem por falta de conhecimento. O povo de Deus, os filhos de Deus, nos dias atuais, assim como era antigamente, no passado, sofrem por falta de conhecimento. Perecem por falta de conhecimento. E há muitos crentes que não são judeus na carne, que não são judias, não é? Mulheres, e têm vivido o legalismo. Pessoas que acreditam que o caminho de Deus é viver sobre regras humanas, sobre cerimônias, sacrifícios, batismos, o pagar preço, transformando o Evangelho de Cristo em lei. E a palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então o Evangelho de Cristo não pode ser lei. Então nós não estamos aqui na igreja por obrigação. Nós não estamos aqui na igreja porque somos obrigados a estar. Nada nos pressiona para estarmos aqui na igreja. Estamos aqui porque somos filhos de Deus, somos cristãos e amamos a Jesus. Então aquele que se deixa levar pela lei, esse mesmo é escravizado por ela.
essa pessoa, ela é escravizada pela lei. E 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, e 9 a 11, o apóstolo Paulo escreveu assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha como Paulo chama a lei de Moisés era o ministério da morte. Por que era o ministério da morte? Porque se alguém fosse pego em flagrante, no erro, no pecado, era sentenciado à morte. Uma mulher pega em adultério era sentenciada à morte, era apedrejada até ser morta. Se alguém blasfemasse contra a lei de Moisés, era sentenciado à morte, assim como foi Estevão. Estevão foi sentenciado à morte e foi apedrejado até a morte por causa da lei de Moisés. Porque ele estava pregando Cristo, ele estava dizendo que o fim da lei era Cristo. E aquilo causou a morte dele, porque ele foi pego ali em flagrante e foi apedrejado até a morte. Então, a Bíblia diz que o ministério, a lei, é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Esse ministério, ele se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então olha, né, como Deus respaldava Moisés. Fez com que a glória dele própria fosse vista no rosto de Moisés. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é a graça, que é o que nós vivemos aqui, amado. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Então, entenda, a glória que a lei teve, a graça, ela é sobreexcelente. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz que nós somos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança. Qual é esta nova aliança? É o pacto da graça de Deus, é a nova e eterna aliança. Por isso, ela é a permanente. Não haverá outro. Não haverá outra revelação. Como sempre digo e vou continuar dizendo, é daqui para a glória. Gálatas 4:22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da... Mateus 3:9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, Jesus está dizendo para os judeus, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus estava ali já, amado, nesse texto, pré-anunciando a salvação aos gentios. Porque os judeus ficavam lá, não, porque nós somos herdeiros, nós temos a promessa, pertence a nós. Nosso pai é Abraão. E Jesus disse assim, olha, não comeceis a dizer, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, somos nós, gentios, que Jesus já estava aqui introduzindo no coração dos judeus. Amém? Porque nós seríamos enxertados na videira verdadeira. E graças a Deus por isso. João 8,39 diz assim, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão.
Então, descendência de Abraão é crer como Abraão creu. Porque alguém pode perguntar, pastor, mas quem é a descendência de Abraão? A descendência de Abraão, amado, é aquele que crê como Abraão creu. Que vive com Deus como Abraão viveu com Deus. Esse é descendente de Abraão. A igreja está compreendendo? Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Romanos 4,16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Aleluia! Glória a Deus! Gálatas 4,22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Então, Ismael e Isaque. Um, filho da escrava, filho de Agar, e outro, filho da livre, que era sua esposa, que era Sara. Então, amados, isso aqui, este texto, esta revelação, este conhecimento, poucos têm. Porque é fácil, é muito fácil a pessoa ouvir uma pregação, ouvir algo que não lhe agrada. É muito fácil uma pessoa querer debater aquilo que ela não entende. E quando ouve, por exemplo, que nós não pregamos batismo em água, não realizamos batismo em água, a pessoa diz assim, onde já se viu? Isso é uma heresia. As pessoas nos condenam, mano. Vocês não têm noção do que as pessoas falam. Não, eu acho que vocês têm noção do que as pessoas falam. As pessoas nos condenam ao extremo. As pessoas nos chamam, sabe do que? De antibíblicos. Só que essas mesmas pessoas, elas não entendem o que está na Bíblia. Elas não entendem, por exemplo, mas por que não entendem? Porque não tem ninguém para ensinar. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Gálatas 4:23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Hebreus 11:11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, 90 anos. 90 anos. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Gálatas 4:24-27. Vem comigo e presta atenção. E você da internet, que está com a oportunidade de receber esse conhecimento, que o Senhor ilumine os teus olhos para que você entenda o filho da escrava e o filho da livre. Estas coisas são alegóricas. Olha o que Paulo diz. Estas coisas são alegóricas. Agar, Ismael, Sara e Isaque são alegóricos. Por quê? Significam, tipificam 2 alianças. Ok? Então, porque estas mulheres são 2 alianças. Está escrito, olha, eu não estou inventando nada. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Versículo 25. Ora, Agar é um Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Porque não receberam a graça do Senhor Jesus Cristo, não receberam a liberdade com que Cristo nos libertou,
e ficam lá até hoje vivendo sob os mandamentos de Moisés. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, por isso nós somos livres. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama. Tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então, olha, aleluia. Agar é escrava, Agar é a lei. E ouça, escravo não tem direito à herança. Entenda isso. Uma pessoa que ela é escrava numa família, tá? Ela é escrava para aquela família. Assim como um dia foi José. José foi escravo no Egito. O que ele tinha de herança lá? Nada. José não tinha nada de herança. Enquanto ele era escravo, ele não tinha nada de herança. E ele trabalhava para quem? Para Potifar. Então, se Potifar morresse, a herança de Potifar não iria para José, porque ele era escravo. Está claro? Então, escravo não tem direito à herança. Diga isso: escravo não tem direito à herança. Tanto que Deus disse para Abraão: despede Agar e seu filho Ismael. E isso aqui, amado, é um ponto que as pessoas ficam horrorizadas. Muitos crentes leem isso e se iram com Deus. Mas como que Deus mandou Abraão mandar embora Agar e seu filho sem nada, com um odrezinho de água e um pão? Porque Deus mandou. Porque isso também tipifica o que nós, filhos de Deus, tem que fazer com a lei: mandar embora. Está entendendo? Dar um tchau para ela de uma vez. Romper totalmente com ela. Porque é ministério de morte. É ministério de condenação. Então, ficar debaixo de lei é estar debaixo de maldição. E nós não estamos debaixo de maldição, graças a Deus, porque o Senhor nos libertou. Gálatas 4:30, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Olha, amados. Depois as pessoas dizem que eu sou soberbo, prepotente. Eu não sou nada disso. Eu sou humilde porque eu aceito a vontade do Senhor. E eu estou aqui para falar o que Deus quer falar. Então ele diz assim: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então agora eu vou dizer algo para você. Os que estão debaixo de lei jamais vão poder herdar e viver aquilo que você tem direito. Pastor, mas estão lá com zelo. Amém. São filhos. Amém. São filhos. Mas não podem herdar. E quem diz isso é Deus, não sou eu. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque alguém pode dizer: não, pastor, mas lá é graça sim, só tem um batismo em água. Amado, o batismo em água é lei. Não é graça. Não, pastor, lá é graça sim, só prega um jejunzinho de vez em quando para receber poder para lutar contra o diabo. Amado, fazer jejunzinho de vez em quando é lei. É desgraça. E aí eu digo, quem está envolvido com esse tipo de coisa não pode herdar as promessas do Senhor. Mas pastor, mas como é que é então?
Calma que você vai entender. Gálatas 4, 28 e 31. Vós, porém, irmãos, vós da Igreja Cristo Vive Pau Sul, com a permissão do Espírito Santo, vós do Ministério Cristo Vive em todo o mundo, sois filhos da promessa como Isaque. Ouça, Deus abençoou Isaque? Pouco ou muito? Muito. Então olha, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então você pode perceber que o apóstolo Paulo ele dá uma ênfase nessa questão de filho da escrava e filho da livre. E ele diz que isso é alegórico. Uma representa a lei, representa o Monte Sinai, e a outra representa a graça. A Jerusalém lá de cima, o qual é nossa mãe. Então é impossível viver o cristianismo legítimo sem entender estas duas alianças. Se eu não consigo entender isso aqui que Paulo está escrevendo, amado, eu não consigo compreender o cristianismo. Olha, duas alianças. A velha aliança através de Moisés com os judeus e a nova aliança através de Abraão com os gentios. Revelada ao apóstolo Paulo. Olha que tremendo que é isso. Então, a nova aliança, ela foi instituída no sangue de Jesus, mas ela começou em Abraão. Por isso nós somos filhos de Abraão, estão entendendo? Abraão já viveu, foi ele quem viveu a graça com Deus. Então, a nova aliança foi instituída em Abraão. Consumada na cruz pelo sangue de Cristo. E chega aos gentios pela fé em Jesus. Então, por isso somos filhos de Abraão. Herdeiros da promessa. Volta para mim o 28, pastora. Por isso Paulo diz, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Então Paulo está trazendo a aliança que Deus teve com Abraão. E aí as pessoas ficam debatendo, é Antigo Testamento, é Novo Testamento, é lei, não é lei. Amado, tem que entender isso para se viver a Bíblia. Tem que entender as duas alianças. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos da Jerusalém lá de cima. A nossa ligação com Deus é pela nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Amado, quando Isaque nasceu, que foi o filho da promessa, Ismael já era grandinho, já era maiorzinho, porque ele nasceu adiantado, né? Que Abraão com Sara quiseram dar o jeitinho, dar uma mãozinha para Deus, né? Oh Deus, o senhor não está fazendo, eu vou dar uma mãozinha aqui para o senhor. Abraão, vai lá e se deita com a concubina lá e vamos resolver esse problema. Foi assim. Erraram feio. E por não crer que Deus tinha o poder para fazer. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia. Então, o que Ismael fazia? Quando Isaque nasceu e começou a crescer também o menino, Ismael perseguia Isaque. Ele importunava a vida do menino. E assim também é hoje, amado. Ismael atacando, Ismael perseguindo Isaque. Os que vivem a aliança antiga perseguem nós que vivemos a nova aliança. Eles não aceitam. Porque Ismael não aceitava, sabe, o nascimento de Isaque.
Ele se irava. Os filhos da escrava, os legalistas, eles não admitem a liberdade que nós temos em Cristo. É por isso que nos persegue, é por isso que tentam nos difamar, é por isso que tentam nos caluniar, tentam achar alguma coisa, sabe, para nos criticar. Mas nós somos filhos da livre. Nós não vivemos de jejuns, nós não vivemos de batismos em água, nós não vivemos realizando unção com óleo, nós não vivemos em sacrifícios da carne, nós não vivemos de campanhas e mais campanhas. E os filhos da escrava ficam incomodados com isso. Os filhos da escrava, mas eles começam a dizer, aquela igreja é do diabo. Aquela igreja é do diabo, aquela igreja não é de Deus. O pastor é um endemoniado. É uma heresia o que eles pregam lá. Aquilo é uma seita. Onde já se viu. Esse onde já se viu é o que mais sai da boca dos filhos da escrava. E aí, amados, para esses filhos da escrava, que vivem falando onde já se viu, eu quero dar uma resposta aqui. Eu quero dizer para você que nós vimos isso na Bíblia. É na Bíblia Sagrada que nós vimos tudo isso. É da Bíblia Sagrada que nós extraímos tudo isso pela revelação do Espírito Santo. É a mesma Bíblia que você diz que lê. Então aqui nós vivemos por fé em Jesus Cristo, somente. Aqui, amados, eu sou um pastor chamado por Jesus para ensinar as ovelhas dele, que não são minhas, são as ovelhas dele. Eu estou aqui para ensiná-las a viver somente por fé no nome dele. Eu estou aqui para ensinar as ovelhas de Jesus a viverem somente por fé no sacrifício de Jesus Cristo, que é o suficiente, é o que basta para a nossa vitória, é o que basta para nós recebermos a nossa herança, a herança dos santos. Amém? Então eu louvo a Deus, porque nós, amados, nós, um dia, éramos filhos da escrava. Mas o Senhor nos tirou das mãos da escrava e nos fez filhos da livre. E eu louvo a Deus por esse dia ter chego, amado, a nosso favor. Por este dia que chegou e nos libertou de todo engano, de toda mentira, de toda opressão da lei. Glória a Deus, glória a Deus. Porque uma coisa é certa, amado, uma coisa é você criticar aquilo que você não conhece. E outra coisa é você pregar a palavra. Então eu venho aqui, eu não venho criticar ninguém, eu venho pregar a Bíblia. Eu venho pregar aquilo que Deus me revela. Então eu não estou aqui atacando ninguém, não estou aqui, sabe, querendo arrumar briga com ninguém, longe disso. Longe disso. Eu quero e oro para que Deus ilumine os olhos de todos, todos que são dele, para que entendam essa verdade, para que entendam esta questão de ser um filho da escrava e ser filho da livre. Porque o cristianismo verdadeiro, o cristianismo genuíno, não é o que as igrejas vivem aí fora. Não é. E não sou eu que digo, é a Bíblia que diz isso. Então a maioria do povo de Deus está vivendo um falso cristianismo, por não entender e não conhecer a verdade. Gênesis 17, versículos 18 a 22, diz assim: Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Disse Abraão a Deus:
Porque Deus mandou Abraão despedir Ismael e a sua mãe, Agar. Porque Deus dissera que ele não herdaria junto com Isaque. Ou seja, o que Isaque herdaria, Ismael não poderia herdar. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo, amado? O poder sobrenatural do que está atrás disso, do que Deus está dizendo? Vocês estão entendendo o sobrenatural disso? Versículo 19. Deus lhe respondeu, tete a tete. Que coisa linda. Abraão era amigo de Deus. E Deus respondeu para Abraão, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 20. Quanto a Ismael, olha, amado, olha como Deus fala. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Sabe o povo árabe? É descendente de Ismael. Os árabes são descendência de Ismael. É uma grande nação? É uma grande nação. Deus honrou aquilo que ele prometeu para Abraão. Agora segura aí o versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Aleluia. Versículo 22. E, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou. Você está entendendo que foi tete a tete? Foi tete a tete. Deus estava ali falando com Abraão. Abraão pediu pelo filho Ismael. Pediu. Tomara que viva Ismael diante de ti. E Deus respondeu. Deus respondeu. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Filho da escrava. Amém? Porque as pessoas podem dizer assim, pastor, mas os filhos da escrava aí também estão prosperando, também estão multiplicando, também estão aí, alguns tendo uma vida boa. É filho, amado. É filho. Estão entendendo? É filho. Então, a bênção chega, se torna fecundo, multiplica, prospera, mas não estão inseridos na aliança. Ou seja, o sobrenatural da graça de Deus vive quem é filho da livre. Vocês estão entendendo? Porque tem muita pessoa que diz, não, mas não tem problema não. Mas qual que é o problema ir lá naquela igreja e ir lá na outra igreja? Amado, é filho da escrava ou é filho da livre? Essa é a minha pergunta. Porque se é filho da escrava, é por misericórdia. Resumindo, se é filho da escrava, é por misericórdia que Deus vai abençoar, que Deus vai,
sabe, fazer uma coisinha ou outra de vez em quando. Agora, se está na filha da livre, então tem direito, como Isaac, de viver o sobrenatural de Deus. Entende? O filho da escravo da lei é abençoado por misericórdia. É cuidado por misericórdia. Porque a aliança, o novo pacto, a nova e eterna aliança, ela é estabelecida com Isaac, não com Ismael. Então o sobrenatural de Deus vai ser para Isaac, não para Ismael. Estão entendendo? O que Deus disse para Abraão, fala, Abraão, ok, você está pedindo, é teu filho, amém, eu vou abençoar. Só que o sobrenatural meu, quem vai viver é Isaac. É o filho da promessa, não é aquele que foi gerado segundo a carne. Então você pode perceber, mano, você pode entender a voz de Deus aqui. Você pode entender a voz de Deus no teu espírito, o que Deus está falando para você nesta noite. Você está entendendo o que Deus já falou com você nesses últimos cultos, o que Deus já te preparou, dizendo para você que você tem a mente de Cristo. Você pode entender com isso o que Deus quer que você viva neste tempo? Entendendo isso, que você tem o favor de Deus, amado, de forma extraordinária, de forma ilimitada. Porque a graça é isso, ela faz isso. A lei, ela nos limita. A lei, ela vai até a vírgula. A graça é ilimitada. É o favor de Deus de forma ilimitada. Então, olha, amado, eu quero que você, sabe, inculque isso. Eu quero que você inculque isso, porque você não está na lei. Você não está inserido no legalismo. Você está inserido na graça de Deus. Então, olha, quanto a Ismael, Deus está dizendo, quanto ao legalismo, quanto aos filhos da escrava, quanto àqueles que vivem na carne, porque quem está na lei vive na carne, não sabe o que é viver no Espírito. Então, para esses que vivem na carne, eu vou abençoar, vou fazer fecundo, vou multiplicar extraordinariamente, vai ter aí até pessoas com posições privilegiadas, vão às vezes reinar até em vida aí como governantes. Mas aí o versículo 21, amado, ele excede sobremaneira aquilo que Deus fala no versículo 20. Porque aqui parece ser algo simples, mas Deus diz, a minha aliança. A minha aliança é com Isaac que eu vou estabelecer. É com Isaac que vai ser, não vai ser com Ismael. O que Isaac vai viver, Ismael não vai viver. O que Isaac vai receber, Ismael não vai receber. Shei calabachure manderei balabas. Ei canterei calabachurianderei balabassou. Amado, Deus está falando para mim e para você, é coisa grande que está saindo à luz. Recebe para a tua vida. Quem vive debaixo da lei, não vive debaixo das promessas. Quem vive debaixo da lei, não tem a garantia do cumprimento das promessas na sua vida. Mas quem está na graça de Deus, está aliançado, tem o respaldo de Deus, tem o compromisso do Deus vivo na sua vida. Porque Deus não tem compromisso com lei. Deus tem compromisso com a graça. Consegue entender? Consegue entender, igreja?
Consegue perceber o que Deus está falando para você nessa noite? Você foi chamado para quê? Para reinar em vida. Você é o filho da livre. Você é o filho da promessa. Você tem direito às promessas. Direito, diga eu tenho direito às promessas de Deus. Diga eu sou filho da promessa. Diga para quem está do seu lado, você tem direito às promessas de Deus. Você é filho da promessa, você é filha da promessa. Você se alegra com isso? Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor, amado. Aleluia! A minha aliança estabelecerei com a igreja Cristo Vive Pau Sul. A minha aliança está estabelecida com a igreja Cristo Vive Pau Sul. Com o ministério Cristo Vive em todas as nações. Eu creio assim, amado. Eu creio assim. Eu creio no que está escrito. Eu creio nas vírgulas que estão na palavra de Deus. Creio que é a verdade absoluta. Que Deus não erra, que Deus não falha, que Deus é imutável, que a sua palavra é imutável. Passe o tempo que passar, a palavra de Deus não passará, a palavra de Deus não muda. E nós estamos aqui para mostrar a diferença daquele que serve e o que não serve a Deus. Por isso, se abra para o infinitamente mais do Senhor. Amém. Fique de pé no seu lugar. Quero orar junto com você por esta boa semente que caiu em terra boa e certamente dará o seu fruto para a glória do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Deus amado e querido, Deus bendito, nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Senhor Jesus Cristo. Deus, Tu és fiel em toda a Tua palavra, Senhor. Tu és fiel em todo o Teu falar. E Tu és o Deus que vela para cumprir a Tua palavra. Tu não podes agir de forma contrária à Tua palavra. E nós sabemos, Deus, que estando nós alinhados à Tua vontade, o Senhor tem o prazer de fazer em nosso favor. O Senhor tem o prazer de mostrar a Tua fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Estando nós alinhados à Tua vontade, Jesus, o Senhor mostra o Teu poder. O Senhor revela o Teu poder. Assim como foi na vida de Sara, como foi na vida de Abraão, que já idosos, velhinhos, sem vigor algum, para serem pai, mãe, Sara deu à luz. Sara deu à luz a Isaac. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o Deus de milagres. O Deus que age em favor daquele que em Ti espera. E nós estamos aqui nesta noite, Jesus, esperando em Ti, como filhos da livre, como Isaac, filhos da promessa, aguardando no Teu poder, aguardando, aguardando a manifestação da Tua glória, Jesus, em várias situações da nossa vida,
em várias situações da nossa vida. Não estamos agindo com as nossas mãos. Não estamos querendo dar jeitinho, assim como fez Abraão. Estamos aqui, Jesus, andando por fé, vivendo por fé. Estamos aqui, Jesus, com a nossa fé ativada no Teu nome, para alcançar o milagre da cura, o milagre da restituição, o milagre da restauração, o milagre, Senhor, o milagre da transformação, aquilo que só as Tuas mãos podem fazer, que só as Tuas mãos podem realizar. Nós estamos esperando aqui, crendo, Senhor, que os nossos olhos verão, porque já está pronto, já está tudo pronto, e vai sair a luz. Já está saindo a luz, um novo tempo para a vida da Sua igreja, Jesus. Um novo tempo para o nosso viver, com muitos motivos de riso, com muitos motivos de riso, Senhor, com alegria completa, a saúde perfeita para desfrutarmos de todas as Tuas bênçãos e irmos além, irmos, Senhor, dia após dia, nesta fé inabalável, nesta fé que não se cansa, nesta fé que não desanima, nesta fé que não duvida, mas que se fortalece dia após dia, com ações de graças, glorificando o Teu nome, Jesus, porque Tu és bom, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus de poder, um Deus de milagres, o Deus do sobrenatural, que nos chamaste para viver este sobrenatural. O Deus que nos escolheu, que nos predestinou para Ti, nos predestinou para o louvor da Tua graça, para que todos vejam em nós o Teu poder, para que todos vejam em nós a Tua luz, Jesus, para que todos vejam em nós a paz que excede todo entendimento, para que todos vejam em nós a tranquilidade com que nós vivemos em meio ao caos deste tempo atual, para que todos vejam em nós a confiança com qual nós vivemos em Ti, Senhor, para que todos vejam em nós a Tua glória manifestada. Obrigado, Espírito Santo, por nos mostrar o caminho, por nos colocar neste caminho perfeito, este caminho que nem o louco erra, porque somos guiados por Ti. Os nossos passos estão sendo guiados por Ti, e nós sabemos para onde estamos indo. Sabemos para onde estamos indo. Estamos indo para um lugar mais alto. Estamos indo para um lugar de destaque. Aleluia. Aleluia, porque somos filhos da livre. Porque somos como Isaac, não como Ismael, mas somos como Isaac. Temos direitos, temos direito à herança. Somos os herdeiros. A Tua aliança, Senhor, está sobre nós. A Tua aliança está sobre nós, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fizeste por nós.
Obrigado, Senhor, por nos ensinar a viver o cristianismo, por nos ensinar a viver a Tua graça. Obrigado, Senhor, por nos colocar no ministério santo, sério, de compromisso com a verdade, que não se importa com o que vão dizer ou deixar de dizerem. Ministério que não se importa em agradar a homens, mas em agradar a Ti, em fazer a Tua vontade, Senhor, o Teu querer. E eis-nos aqui, Pai, para Te servir. Eis-nos aqui para dar o testemunho da verdade, dar o testemunho do poder desta graça maravilhosa que nos alcançou e nos libertou. Eu oro para que esta semente, Jesus, abençoe os corações, para que esta palavra que veio do trono de Tua graça, Senhor, através do Teu altar nesta noite, liberte os Teus filhos da escravidão e que traga, Senhor, a eles a manifestação das Tuas promessas, que vivam pela fé em Jesus Cristo, que vivam, ó Deus, pela fé, dom de Deus, que o Teu Espírito concede aos Teus filhos. Que deixem para trás toda ligação com a lei, que rompam hoje com ordenanças da carne, Jesus, aquilo que anula, que nega o Teu sacrifício naquela cruz. Que os Teus filhos venham entender, Jesus, e romper hoje, assim como um dia eu fiz, e trouxe para a Tua igreja esta atitude de fé, para que possamos viver a liberdade com que o Senhor nos libertou. Que os Teus filhos deixem de lado o jejum, que os Teus filhos deixem de lado os batismos em água, que eles deixem de lado, Senhor, os sacrifícios da carne, o pagar o preço, as subidas em montes, que eles deixem, Senhor, aquilo que não tem valor algum para o Espírito, e que vivam única e exclusivamente pela fé no Teu nome e no Teu sacrifício. Assim eu oro e já Te agradeço, em nome de Jesus. E todo o povo que orou comigo, em concordância com esta palavra, digam amém.